O que as pessoas pensam acerca de Jesus? Em qualquer lugar do mundo, a maioria das pessoas que sabe alguma coisa a respeito dele, até mesmo os intelectuais mais seculares, diria que ele foi um homem bom. As pessoas não têm dificuldade em se identificar com Jesus, um homem habituado à angústia, à luta, ao sofrimento. Além disso, as pessoas gostam de Jesus. Ele foi amoroso, ele foi gentil. Jesus defendeu a causa dos pobres e dos necessitados. Ele fez amizade com os marginalizados, com os fracos, com os oprimidos. Jesus conviveu com os desprezados e com os rejeitados. Ele amou os inimigos dele e ele ensinou os outros a fazerem a mesma coisa. Jesus é sem dúvida alguém admirável e um líder atraente. No entanto, paralelamente ao caráter notavelmente humilde de Jesus, nós percebemos também afirmações dele extremamente egocêntricas. Nós não precisamos nos aprofundar muito nas histórias da vida de Jesus para concluir que ele fala muito de si mesmo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Ele afirmou um número incontável de vezes. Sigam-me, venham a mim. Ele dizia a todos à sua volta. John Stott descreve isso muito bem. Ele diz assim: uma das coisas mais extraordinárias que Jesus fez em seus ensinamentos, e ele fez tão discretamente que muita gente ao ler o Evangelho nem sequer percebe, foi colocar-se à parte de todos os demais. Quando disse, por exemplo, que era o bom pastor, e quando disse que ele foi ao deserto em busca da sua ovelha perdida, ele deixou implícito que o mundo estava perdido, que ele não estava e que por isso ele podia buscar e salvar a ovelha. Em outras palavras, Jesus se colocou numa categoria moral em que ele estava só. Todas as demais pessoas estavam na escuridão. Ele era a luz do mundo. Todos tinham fome. Ele era o pão da vida. Todos tinham sede. Ele podia aplacar essa sede. Todos eram pecadores. Ele podia perdoar os seus pecados. De fato, em duas ocasiões distintas, Jesus fez isso. E nas duas vezes, os observadores ficaram escandalizados. Eles perguntaram: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Se Jesus dizia ter autoridade para perdoar todo aquele que se arrepende, ele também estava dizendo ter autoridade para julgar todo aquele que não se arrepende. Estava implícito, e essa é uma conclusão inevitável. Em muitas das parábolas dele também ficou evidente que ele esperava voltar ao final de tudo. Nesse dia, no dia em que ele voltasse, ele disse que se sentaria no seu glorioso trono, todas as nações viriam diante dele e ele separaria umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Em outras palavras, Jesus determinaria o destino eterno de cada uma delas. E desse modo ele se colocou como a figura central no dia do juízo. Isso tudo não revela como ele pensava alto acerca de si mesmo? Ainda que ninguém acreditasse, Jesus certamente acreditava que ele era alguém único e incomparável. Talvez a declaração mais excêntrica dele seja a tão conhecida de João 14,6, onde ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que declaração, hein? Como se o Evangelho já não fosse ofensivo o suficiente ao dizer quem Deus é e quem nós somos. Agora nós ouvimos Jesus afirmar que ele é a única pessoa capaz de nos reconciliar com Deus. Nenhum outro líder é supremo, nenhum outro caminho é suficiente. Se nós quisermos conhecer a Deus, nós devemos fazer isso por meio de Jesus. Foi o que ele disse. Como isso é possível? Como pôde um homem em juízo perfeito fazer essa declaração 2000 anos atrás? E como as pessoas podem, em juízo perfeito, acreditar nisso 2000 anos depois? Só faz sentido se tudo o que nós já tivermos visto na Bíblia for verdade. Nós sabemos que Deus é totalmente santo e é infinitamente bom, perfeitamente justo e cheio de graça e em amor.
nós vimos que todos nós fomos criados por Deus, mas fomos corrompidos pelo pecado. Nós nos afastamos de Deus, estamos diante dele com a nossa culpa. Essas duas realidades nos levam à questão fundamental. Como pode um Deus santo reconciliar consigo mesmo pecadores, rebeldes, se eles merecem o juízo eterno de Deus e a condenação? Vamos lembrar de Provérbios 17:15, que diz assim: justificar o ímpio e condenar o justo são duas abominações para o Senhor. Em outras palavras, Deus detesta aqueles que, assim como diz Isaías, chamam de inocente o culpado e de culpado o inocente. Deus os detesta porque ele é um juiz bom. Ele chama o justo e o inocente pelo que eles são. Portanto, quando Deus se aproximar de nós, como bom juiz que ele é, o que ele dirá a nós? Culpado. Você tem alguma dúvida disso? Se ele dissesse inocente, seria uma afirmação abominável, uma abominação para ele mesmo. Nós começamos agora a perceber a tensão que permeia a Bíblia. Todo homem e toda mulher são culpados diante de Deus. Como então Deus pode expressar a justiça perfeita dele sem condenar todo pecador que há no mundo? Muitas pessoas respondem assim: Deus é amor. Ele pode simplesmente perdoar os nossos pecados. Mas essas pessoas não percebem que no momento em que nós dizemos isso, nós temos que nos conscientizar de que o perdão de Deus para pecadores é uma ameaça em potencial ao seu caráter perfeito. Ora, se Deus simplesmente negligenciasse o pecado, então ele não seria nem santo e nem justo. Se ele é justo, ele não pode ignorar o pecado. Se ele fizesse isso, Deus seria um juiz injusto. Pense bem, você vai concordar comigo. Se houvesse hoje um juiz de tribunal que conscientemente absolvesse criminosos culpados, o que é que nós faríamos? Nós destituiríamos esse juiz da função num piscar de olhos. E por quê? Porque ele não seria justo. No momento em que compreendermos a santa justiça de Deus e a natureza pecaminosa da humanidade, como diz John Stott, não perguntaremos mais por que Deus acha difícil perdoar pecados, mas sim como é que ele consegue perdoar pecados. Essa tensão nos leva a perguntar: como Deus pode então nos amar se a justiça dele exige a nossa condenação? Esse é o problema fundamental do universo. Então, obviamente, não é um problema identificado por muita gente. A maior parte das pessoas na nossa cultura não perde o sono se perguntando: como é possível que Deus seja ao mesmo tempo justo e amoroso para com pecadores? Ao invés disso, a maioria das pessoas acusa Deus, perguntando a ele: como você pode punir os pecadores? Como pode deixar pessoas boas irem para o inferno? No entanto, a indagação da Bíblia é exatamente o oposto. Deus, como você pode ser justo e ainda assim permitir que pecadores entrem no céu? A única resposta a essa pergunta é Jesus Cristo. A vida de Jesus é verdadeiramente sem igual, única, incomparável. Ele é Deus encarnado, plenamente humano e plenamente divino. Como homem perfeito, só Jesus pôde tomar o lugar de homens e mulheres culpados. E como Deus perfeito, só ele pôde satisfazer a justiça divina. Isso torna a morte de Jesus algo sem paralelo, razão pela qual a crucificação é o clímax do Evangelho. Na verdade, é o clímax da história da humanidade. É estranho quando nós pensamos no assunto. Para todos os outros líderes religiosos, a morte foi o fim trágico da história deles. Nas outras religiões, a atenção está sempre voltada à vida dos seus líderes. Com Jesus, porém, é exatamente o contrário. Ele antecipa constantemente a sua morte, e os relatos da vida dele dão uma ênfase desproporcional à narrativa da morte. Desde a morte de Jesus, há 2000 anos, o símbolo central do cristianismo é a cruz. E a celebração mais importante da igreja se dá em torno do pão e do vinho, nos quais nós celebramos o corpo e o sangue de Jesus, ou seja, a sua morte.
Por que a morte de Jesus na cruz é tão importante? Eu respondo, porque foi na cruz que Jesus, o Deus encarnado, tomou sobre si a justa punição que os pecadores mereciam. Na cruz de Cristo, Deus expressou completamente o santo juízo dele sobre o pecado. E ao mesmo tempo, Deus em Cristo suportou totalmente o seu santo juízo contra o pecado. Nesse processo, Deus, por meio de Cristo, tornou a salvação possível a todos os pecadores. A pena pelo pecado foi paga. Nós sabemos que isso é verdade porque Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Essa é a melhor notícia do mundo todo. E é por isso que nós chamamos essa notícia de Evangelho, que quer dizer boas novas, as boas notícias. O Criador do universo, santo, justo, cheio de graça, possibilitou em Cristo que qualquer pessoa, seja onde for, se reconcilie com Ele. Evangelho. No entanto, uma vez mais, nós não podemos escapar à ofensa do Evangelho. As pessoas perguntam imediatamente: você está realmente dizendo que existe apenas um caminho para Deus? Só que no mesmo momento que nós fazemos essa pergunta, nós revelamos qual é o problema. Se houvessem 1000 caminhos para Deus, nós desejaríamos que fossem 1001. A questão não é quantos caminhos existem para Deus, a questão é a nossa autonomia diante de Deus. Por isso nos escandaliza, porque ela é cara demais para nós. Porque nós queremos fazer o nosso próprio caminho. Essa é a essência do pecado acima de tudo. Confiar nos nossos caminhos mais do que no caminho de Deus. Mas nós não vamos ser resgatados do nosso pecado nos voltando para nós mesmos e confiando mais ainda nos nossos caminhos. Pelo contrário, nós somente vamos ser salvos se, em vez de nos voltarmos para nós mesmos, nós confiarmos cada vez mais em Deus. Por isso o Evangelho ofende. O Evangelho escandaliza as pessoas, ofende a nossa geração e ofendia nos tempos dos apóstolos. Essa mensagem sempre foi uma ofensa. É uma ofensa eterna. A declaração mais ofensiva e contracultural do cristianismo não é aquilo que os cristãos creem a respeito da homossexualidade ou do aborto, do casamento ou da liberdade religiosa. Em vez disso, a declaração mais ofensiva é que Deus, o Criador, o Senhor, é também o juiz de cada pessoa do planeta. Todos nós somos culpados diante dele pelo pecado. E a única maneira de nós nos reconciliarmos com Deus é pela fé em Jesus Cristo, o Salvador crucificado e Rei ressuscitado. Essa fé é a confiança de que Ele, Jesus, é quem resolve esse problema do pecado e que Ele resolveu pelo que Ele fez, morrendo e ressuscitando. Cristo intencionalmente entregou e reassumiu a sua vida. Ele se sacrificou na cruz e voltou dos mortos pelo seu poder e autoridade. Crer em Jesus, ter fé em Jesus, significa acreditar nessas verdades e, por causa delas, confiar que Ele, Jesus Cristo, resolveu o problema do pecado e confiar que isso se aplica especialmente a você. Mais uma vez, fé em Jesus é confiar em Jesus. Confiar que o seu destino eterno está seguro porque Ele assegurou, que está garantido porque Ele garantiu. Quem confiar no amor de Deus vai experimentar a vida eterna, ao passo que aqueles que rejeitarem o seu governo, o seu senhorio, vão sofrer a morte eterna. E eu termino perguntando: e você? O que você vai fazer diante disso? Se essa é a primeira vez que você reflete sobre esse assunto, então eu gostaria muito de iniciar uma conversa pessoal contigo. Você pode me contactar pelos comentários daqui do vídeo, pode me chamar pelo Facebook, enfim. Se você pensou de um modo diferente sobre o valor da cruz para a salvação da sua alma, eu ficaria muito feliz em continuar essa conversa com você. Estou à disposição. Quanto aos créditos dessa mensagem, eu registrei aqui na descrição do vídeo. Um abraço para todos, paz e bem.